Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rafael e farei novas considerações a respeito da CPI da Covid. Já era de se esperar, né, e eu já tinha até avisado, que dessa CPI nós teríamos cenas dos próximos capítulos. Pois bem, este é o meu terceiro vídeo a respeito, e devo lembrar que tanto o primeiro conteúdo como o segundo, né, digamos que este vídeo é a terceira parte, é uma continuação. Aqueles vídeos, portanto, não estão superados. Por que eu digo isso? Qual é o formato do meu trabalho? Na maioria dos meus vídeos, eu pego fatos políticos que são acontecimentos, né, por sua dinâmica, eles podem variar e se modificar ao longo do tempo, né, com mais rapidez, e eu amarro esses fatos, esses acontecimentos com as noções de direito, né, com a parte jurídica, até mesmo para tentar deixar o conteúdo aqui mais interessante e poder transmitir esse conhecimento para vocês, né, de um modo lúdico. Então, por mais que eu tenha postado já esses vídeos há alguns dias ou semanas, eles estão totalmente válidos. Então, vocês podem aproveitá-los para, ao assistir, acrescentar os conhecimentos. Tá? Por exemplo, eu havia feito um vídeo sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Claro que agora a situação dele já é outra, né? Porém, eu entrelacei várias informações no entorno dessa situação, né? Essas informações jurídicas, portanto. No primeiro vídeo, voltando lá, com relação ainda à CPI. Eu falei qual o conceito, a finalidade de uma CPI, eu puxei a lei, falei também sobre a situação de Renan Calheiros, né, porque ficou aquela dúvida no ar, como pode uma pessoa que tem contra si vários processos criminais e ainda assim, processos pendentes, né? E ainda assim, ele ocupa o cargo de senador e ainda figura como membro dessa comissão parlamentar. Ou seja, né, as pessoas perguntam como pode um sujeito que seria suspeito para estar lá. Falei também no segundo vídeo do direito ao silêncio, em que as autoridades públicas, ao serem convocadas para depor, se elas poderiam ou não invocar este direito, né, com relação ao Pazuello e a Mayra Pinheiro. E nesse vídeo eu falarei aí sobre a condução coercitiva. Pois bem, em 2019 tivemos uma decisão do STF que se debruçou sobre esse assunto, né? Ele foi provocado através de um habeas corpus e eles decidiram que, no caso, investigados em uma CPI, né, a condução ela não é coercitiva, ou seja, ela é facultativa. Então, na condição de investigado, a pessoa pode simplesmente se recusar, assim também como no direito ao silêncio. Mas esse entendimento não ficou, não se estendeu às testemunhas, né, que eventualmente sejam convocadas para depor na CPI. Então temos duas situações diferentes, né? Uma para as testemunhas, que elas, no caso, continuam obrigadas a comparecer, ainda que sob condução coercitiva, e aos investigados. Quando esse assunto ele foi debatido, houve um empate, né? Foi para a segunda turma, né? Composto aí de 4 pessoas, mais um presidente, e dois ministros eles foram a favor da faculdade, ou seja, pela não obrigatoriedade. Quem são eles? O Gilmar Mendes e Celso de Mello. Já por outro lado, no qual se abriu uma segunda corrente, votando pela obrigatoriedade, ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia. Quando há um empate, o voto aí de desempate prevalece o que é mais benéfico para o paciente, ou seja, aquele que está impetrando o habeas corpus. Então, como ele está pedindo pela não obrigatoriedade, que não ocorra a condução coercitiva, então o resultado acabou escambando aí para
pela sua facultatividade, né? Bom, quando a pessoa ela é intimada, né, para depor, o mínimo é que ela saiba em qual condição ela está, né? Se é de testemunha ou se é de investigada, né? É o mínimo, né? Porque, como eu falei para vocês aí, existe esses desdobramentos jurídicos, né? Quanto à coerção. E eu também trouxe este assunto porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao final dessa CPI, depois de ouvir todo mundo, os ministros, né, e os demais convidados, é muito provável que ele também seja chamado. O Código de Processo Penal permite que ele faça o seu depoimento por escrito, né? O Código de Processo Penal prevê essa possibilidade para diversas autoridades, até mesmo para parlamentares. Também essa mesma regra, em um primeiro momento, serve para o processo judicial, né? Até porque nós estamos extraindo aí uma regra de um Código de Processo Penal. Porém, este texto normativo, né, esse código, ele pode ser utilizado subsidiariamente na CPI, né, que é o caso quando falamos de direito ao silêncio e também agora com relação à condução coercitiva, né, que são dois aspectos, pontos aí trabalhados em um processo judicial, né, trazidos para um órgão político-administrativo, que é, no caso, de uma comissão parlamentar. Então, por se tratar de uma comissão parlamentar, não há um processo judicial, né? Então temos que fazer essa diferença. Então é por isso que o STF foi provocado justamente para chancelar esse entendimento, né? Tendo em vista esses detalhes. Agora, com relação aos governadores, né, 17 deles fizeram um levante aí, provocaram o STF no sentido de desobrigá-los a comparecer na CPI que está sendo realizada no Senado Federal. E como sabemos, Senado Federal, que faz parte do Congresso Nacional junto à Câmara dos Deputados, fazem parte da União, integram a União, ou seja, está na esfera federal. Abaixo vem os entes da federação menores, estados e municípios, respectivamente governadores e prefeitos. Então, o que eles alegam? Né? Eles se estendem aí para todos os governadores, 27 entes da federação a nível estadual, e também eles já falam em nome dos prefeitos, todos eles como chefes do executivo nas diferentes searas. Então, eles alegam que devem satisfação não a uma CPI a nível federal, mas sim das estaduais, quem são as assembleias legislativas. É a primeira vez que eu vejo isso, né, depois de tempo de formado na minha profissão, e eu acho que é um argumento muito frágil. Isso foi noticiado pela imprensa, tem até alguns pontos ali que não batem. Por exemplo, eles se valem da imunidade do presidente da República, né? Para começar, essa imunidade que eles estão alegando não tem nada a ver pelo fato de serem ou não conduzidos para depor na CPI. Não tem nada a ver. E sim, quando um chefe do executivo, como o presidente da República, eventualmente cometa um fato considerado crime. E aí, qual é a prerrogativa? Que ele não seja preso imediatamente e permaneça no exercício do cargo. Né? Essa é a prerrogativa em razão do cargo. E nada disso, né? Isso está na Constituição Federal. E a doutrina, enfim, o sistema normativo, nada diz, trata dessa imunidade com relação à CPI condução coercitiva. Não tem nada a ver. Mas é aquela coisa, quando um advogado, em nome, representando os seus clientes, eles podem alegar qualquer coisa, né? Agora, são outros 500. Se aquilo colar ou não, né? O resultado daquilo, aí já é outro assunto. Bom,
que mais eles alegam aqui? E devo lembrar que a Lei 1579 de 52, que dispõe sobre as CPIs, estamos tratando aqui de uma lei federal que os governadores devem também obediência, tanto à Constituição Federal como leis federais. E no seu artigo 2º diz que quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, elas poderão ser ouvidas, convocadas, tanto como testemunhas, como indiciados, né, ou investigados, que são sinônimos. Artigo 2º, tá? Quem quiser ler. Então, mais claro que essa literalidade normativa não há. E eu quero ver se o STF ele vai se debruçar, lembrar aqui deste texto, tá? Do artigo 2º da Lei 1579 de 52. Porque não está falando apenas os ministros de Estado e demais autoridades vinculadas somente à presidência da República. Não, né? Bom, vamos ver quem são os governadores que estão com medo aí de depor. Amazonas, que já está sendo investigado, Distrito Federal, Amapá, Pará, Rondônia, Santa Catarina, Tocantins, Piauí, Bahia, Goiás, São Paulo, né, que o João Dória, no caso, ele construiu os hospitais de campanha em 2020 e no final do mesmo ano ele se desfez, né, destes hospitais aí, alegando pelo baixo número de pessoas internadas. Né? Até onde eu sei, de lá para cá, nós tivemos um aumento, né, quase duplicou tanto o número de mortes como de contágios. Continuando, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né, que é o Eduardo Leite, que também está com grande rejeição popular, Sergipe, Alagoas e Maranhão. Então, estes são aí os governadores com medinho. O pedido destes governadores está, em um primeiro momento, com a ministra Rosa Weber. Né, ela vai decidir se manda para o plenário, ou seja, para a composição plena do Supremo, com os 11 ministros, né, que seria o certo, e eles vão decidir se a CPI a nível federal, que é, portanto, realizada pelo Senado, se eles têm ou não competência. É essa a discussão crucial. Se tem ou não competência do nível federal chamar os governadores, né, que é de outro ente da federação. Porém, se a gente conjugar ali com a lei que eu acabei, artigo 2º que eu acabei de ler, né, vocês viram aí que eles são obrigados, sim, e se a imprensa apresentar de modo diverso, vocês já estão aí vacinados com relação a essa informação, né, pelo menos na órbita jurídica. Então, vão decidir aí se CPI federal tem ou não competência para chamar os governadores. Né? Como eu falei, lembrando, eles alegam que devem satisfação ao legislativo da mesma seara, no mesmo ente da federação, né, que seriam as assembleias legislativas. Mesmo que o STF afirme pela competência da CPI federal, né, os governadores poderão se valer daquele julgado que eu falei para vocês no começo, né, do STF, pela condução coercitiva. Quem quiser anotar aí o número, é habeas corpus 171-438 do Distrito Federal. Segunda turma, Gilmar Mendes, julgado em 28 de maio de 2019. Ufa, né? Eu acho que são muitas as informações aí para vocês, né? E eu vou finalizar o vídeo, eu espero que tenham gostado. Pessoal, dê uma ajuda aí, uma moralzinha aí pro meu trabalho e se inscreva no canal, tá bom? Eu os vejo aí no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.